Bahia, Bahia. Vamos dar início efetivamente agora ao nosso culto ecumênico. Esse culto ecumênico organizado pelo Esporte Clube Bahia é em alusão à passagem do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que foi comemorado em 21 de janeiro, recentemente. Fizemos esse culto porque acreditamos na possibilidade de construir um mundo onde prevaleça o respeito ao próximo, onde cada ser humano possa ser respeitado em sua fé ou tenha assegurado o direito de não exercê-la. Estamos aqui porque temos a convicção de que o amor pode vencer o ódio, o respeito pode vencer a intolerância e a paz pode vencer a guerra. Uma sociedade onde prevaleça a fraternidade e a comunhão. Como temos dito em nossas diversas campanhas, as pessoas, imagino que vocês tenham acompanhado, somos contra todas as formas de preconceito. E a gente já assinou algumas das campanhas dessa forma. Se o Bahia é amor, então que o amor vença. Neste momento eu vou começar a chamar cada um dos representantes. Inicialmente vou chamar, representando o presidente Guilherme Benitani, que foi impossibilitado de comparecer, nosso vice-presidente do Esporte Clube Bahia, Vitor Ferraz, por favor, comparecer à mesa. Vamos colocar em ordem alfabética, tá? O critério foi esse. O Sheikh Abdul Ahmed Ahmad, do Centro Islâmico da Bahia, por favor, está convidado. Muito obrigado pela presença. Também chamamos aqui Arivaldo Neto, coordenador do Centro Espírita O Semeador, por favor. Muito obrigado. Reverendo Damião, da Igreja Anglicana, por favor, pode chegar também. Djalma Torres, pastor protestante de origem batista, por favor, compareça. Líder do IKEA Seidan, Ivo de Bessem, compareça também aqui para nossa quinta primeira. Muito obrigado pela presença. E o Frei João Paulo, que estava aqui emocionado ao reencontrar o amigo Vitor Ferraz, pelo que eu entendi, representando a Igreja Católica, por favor. Vamos colocar em ordem alfabética, tá? O critério foi esse. O Sheikh Abdul Ahmed Ahmad, do Centro Islâmico da Bahia, por favor, está convidado. Muito obrigado pela presença. Também chamamos aqui Arivaldo Neto, coordenador do Centro Espírita O Semeador, por favor. Muito obrigado. Reverendo Damião, da Igreja Anglicana, por favor, pode chegar também. Djalma Torres, pastor protestante de origem batista, por favor, compareça. Líder do IKEA Seidan, Ivo de Bessem, compareça também aqui para nossa quinta primeira. Muito obrigado pela presença. E o Frei João Paulo, que estava aqui emocionado ao reencontrar o amigo Vitor Ferraz, pelo que eu entendi, representando a Igreja Católica, por favor. Os senhores podem se acomodar aí da maneira que preferirem, não há ordem estabelecida. Igualdade, como prezamos nas nossas campanhas. Então, inicialmente, aqui para dar o pontapé das falas, eu vou pedir para que Vitor Ferraz, vice-presidente do Esporte Clube Bahia, faça a sua saudação. Eu vou pedir para que as falas sejam de 7 a 10 minutos, mas vocês obviamente têm liberdade, a gente aqui não vai ficar controlando isso de maneira super rígida, mas para o bem do andamento do evento, do protocolo, de 7 a 10 minutos, tá bom? Para vocês transmitirem suas mensagens, e é isso. Vitor Ferraz, com você.
Bom dia a todos, saudações tricolores. Bem-vindos e bem-vindas ao Esporte Clube Bahia. É uma satisfação, uma honra receber cada um de vocês aqui para que a gente possa fazer essa primeira cerimônia ecumênica do Centro de Treinamento Evaristo Macedo, na nossa cidade tricolor. Uma cerimônia que, acima de qualquer coisa, visa celebrar a paz. A paz que, em alguns momentos na nossa humanidade, tem estado em falta para alguns povos, em alguns locais. E, por que não, o Esporte Clube Bahia, um catalisador aí de tantas pessoas, de tanta diversidade, celebrar a paz e reunir pessoas, representantes aqui. Nós temos 6 representantes agora, teremos um 7º representante de religiões e manifestações religiosas diferentes, unidos aqui, reunidos, no propósito da celebração da paz. Nós tínhamos ali no Fazendão a nossa capelinha Carminha Tanus, né? Um local muito querido por todos. A gente celebrava algumas missas e nós mudamos aí há pouco mais de um mês. E aí falamos, vamos fazer a nossa primeira missa. E aí a gente mesmo se perguntou, por que a gente tem que fazer uma missa? Né? Nada contra as missas, pelo contrário. A gente faz as missas e gosta das missas. Nós temos um padre que é amigo do clube, o Padre Zé Maria, né, São Paulo? Que sempre que nós solicitamos, ele nos atende com a maior velocidade possível, e sempre faz missas belíssimas e tem um público cativo lá aqui no clube. Mas, de certa forma, nós queríamos fazer algo mais inclusivo, algo que o máximo de pessoas pudessem se sentir contempladas, porque as religiões são formas diferentes das pessoas manifestarem a sua fé. Mas a fé, ela é única, cada um da sua forma, com os seus métodos, e todos merecem ser respeitados. Mas a fé, a expressão da fé, ela é única. Todos celebram a sua fé da sua forma, imbuídos no mesmo propósito do bem, de celebrar o amor ao próximo, o amor a Deus, independente da forma como o Deus de cada um se manifeste, né? Então, em vez de fazer a nossa primeira missa, a gente resolveu, e aí, aproveitando o dia 21, né, 21 de janeiro, a data que trata da celebração de todos os povos, da celebração religiosa diversa, a gente resolveu fazer esse ato aqui, para que todos possam também nos ajudar a abençoar essa nossa nova casa, e que a gente possa, através desse vetor de comunicação que é o Esporte Clube Bahia, que atinge tantas pessoas tão diferentes, a gente possa transmitir essa mensagem de tolerância, de inclusão, de exercício da fé, seja ela como for, que cada um entenda que deve ser celebrada e exercitada. Então, obrigado a cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. Acho que a nossa mensagem hoje é uma mensagem de paz, e cada um falar um pouco da sua experiência, da sua religião, da sua manifestação religiosa, para que todos possamos disseminar essa mensagem aqui para milhões e milhões de tricolores e de outras pessoas que se interessam pelo Esporte Clube Bahia, que vão ter a oportunidade de ouvir um pouco do que nós vamos falar aqui. Eu gostaria de começar, com uma pequena oração, invocando a Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, a Deus Pai e Mãe que criou o mundo, a Deus Filho que redimiu o mundo, a Deus Espírito Santo que sustém o mundo, seja todo louvor e a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, esse é um momento muito interessante. Vejamos que agora há poucos dias, dia 6 de janeiro, se celebrou a festa de Reis, ou Epifania, a manifestação de Jesus a todos os povos, a todas as religiões. Amanhã, a Igreja Anglicana, a Igreja Católica e outras igrejas mais tradicionais está celebrando a apresentação de Jesus no templo, como um hebreu, como um judeu que ele era.
Mas amanhã também se celebra a festa de Iemanjá, a festa das religiões afro-brasileiras. E aí vem a tonalidade dessa questão da intolerância religiosa, porque a maior intolerância religiosa que eu vejo hoje, principalmente aqui na Bahia, é de muitos ditos cristãos demonizando as religiões afro-brasileiras, tanto as de origem África como também as indígenas. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, essas pessoas não têm conhecimento, mas são liderados por alguns líderes que ficaram lá no templo, e às vezes o irmão chega na rua e passa uma mensagem perniciosa. Às vezes ele nem tem conhecimento. Eu só vou citar um exemplo bem pequenininho. Em 2008, eu estava caminhando 2 vezes por semana para Feira de Santana, que minha mãe estava internada lá com Alzheimer, e eu ia dentro de um ônibus, aqueles famosos pregadores de ônibus que todos nós conhecemos. E tinha uma senhora, toda paramentada como uma baiana de acarajé, mas poderia ser uma mãe de santo, uma babalorixá, ou uma filha de santo. E o cara começou a dizer que ela era demônio, que ela era o diabo, que ela era a encarnação do diabo, não sei mais o que, fez mil coisas, aquele foi dentro do ônibus. Aí tinha um policial chegou e disse: ô meu irmão, então você está perturbando todos os passageiros do ônibus, dá para parar? Vejam o conhecimento que aquele cidadão tinha. Ele estava sendo liderado por alguém. Ele disse: em atenção à autoridade eclesiástica, eu vou parar. Aí ele disse: ô meu irmão, agora, por favor, por caridade. Ele não é autoridade eclesiástica, ele é uma autoridade militar. Agora, talvez, com certeza, ela é uma autoridade eclesiástica. Com certeza, ela deve ser uma babalorixá, é uma mãe de santo, é uma sacerdotisa do candomblé. Então, ela é uma autoridade eclesiástica. Não confunda as coisas. Que tenhamos uma boa viagem. Aí fica ali. Isso é a intolerância. Mas aquele cidadão, pregador de ônibus, pregador de ponto de ônibus, que a gente está acostumado a ver, ele não tem um conhecimento teológico, mas ele é liderado por alguém que ficou lá dentro do templo, que esse alguém tem conhecimento, mas vai jogando as ideias. E é isso que nós cristãos temos que trabalhar juntos. Eu queria só evocar uma palavrinha aqui da Igreja Católica, do Papa Emérito Bento XVI. Ele, como o cardeal Ratzinger, foi um grande teólogo, e ele sempre pregou na teologia dele para os seus alunos de teologia, a teologia dos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Amados irmãos e irmãs, os primeiros 11 capítulos da Bíblia não falam da religião judaica, não falam da religião cristã, não falam da religião muçulmana. E essas 3 religiões dependem de Abraão. Mas os primeiros 11 capítulos vai só até o dilúvio. Fala de Adão, que foi feito para todo o mundo. Fala lá no livro do Gênesis, que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Não disse que ele tinha que ser da religião A ou B. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se a gente for pegar aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37, uma passagem muito bem conhecida, onde Jesus está falando da questão da intolerância religiosa. Naquela época, dentro do período judaico, tinha lá os saduceus, os fariseus, os essênios, os samaritanos, os herodianos. E Jesus fala justamente do samaritano. É conhecido esse texto, como todos nós conhecemos, como chamado o bom samaritano, aonde um sacerdote
e um levita, judeus convictos, autoridades religiosas, não acudiram o irmão. Mas o samaritano acudiu. Jesus está nos mostrando isso aqui, que é a questão da intolerância. E o judeu não gostava do samaritano. Isso é intolerância. Jesus mostra nessa parábola que não devemos ser intolerantes. O meu irmão é meu irmão, porque ele é filho de um Deus único, independente do nome que eu chame Deus. Esse Deus para mim pode ser o Deus Jesus Cristo, mas pode ser Alá, mas pode ser Tupã, não importa. Pode ser Oxalá, não importa. É Deus, é a unidade que vem de cima. Isso é o que nós entendemos. E a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil tem esse trabalho inclusivo, né? A gente teve uma participação lá nos Estados Unidos junto com Luther King, pela questão dos negros. Nós tivemos a questão lá na África contra o apartheid, com Nelson Mandela, com a posição do arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Entendeu? E por aí vai. Eu gosto muito de louvar Gandhi, Mahatma Gandhi. Não é cristão, era hindu, mas ele fez o trabalho do que? Pela paz, a não violência. E eu acredito que hoje, nesta manhã, nós aqui, representantes religiosos, nós estamos lutando pela paz, pelo bem-querer do irmão, independente da fé que você prega. E finalizando essas minhas palavras, eu queria convidar os irmãos para fazer uma pequena oração que está no nosso livro comum de oração, o LOT, é o livro de liturgia da Igreja Anglicana. Eu vou falando aqui e eu gostaria que todos pudessem ir repetindo esta pequena oração. Justiça triunfante. Vamos repetir? Justiça triunfante, que sopra de todas as nações, quebrando as barreiras e dissipando divisões. Nós te rogamos que nos conceda a coragem para lutar em prol das minorias étnicas, religiosas, de gênero e orientação sexual, a fim de que toda criatura na face da terra tenha direito à vida plena que Jesus Cristo proclamou. Amém. Amém? Que sejamos todos irmãos e irmãs na paz desse Deus que tem vários nomes, que tem várias cores. A minha fé não pode ser medida pela fé do irmão. A minha fé tem que ser medida no amor. E Deus é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para parabenizar a diretoria do Esporte Clube Bahia pela iniciativa desse tema tão importante e cumprimentar cada um dos líderes religiosos aqui presentes, que vão trazer as mensagens tão importantes para as nossas reflexões. O cristianismo, ele hoje representa 1/3 da humanidade. Os outros 2/3 se dividem no islamismo, no judaísmo, no hinduísmo, no budismo, no taoísmo e tantas outras religiões e doutrinas, principalmente na China. Mas aqui no Ocidente, o cristianismo é a maioria. E a figura de Jesus, que também é seguida pelo Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, o primeiro publicado por Allan Kardec em 1857, na pergunta 625, Kardec dirige essa pergunta à espiritualidade através da comunicação mediúnica, por diversos médios que ele pesquisou, porque o espiritismo ele nasce através da pesquisa científica de Kardec, que era um cientista da época, era um
um pedagogo, era um homem que entendia de astronomia, de física, de química, que falava 5 idiomas, e que levou o método científico para estudar as comunicações mediúnicas. E através dessa comunicação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, ele perguntou pergunta 625, qual é o melhor modelo que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de referência? E a resposta foi Jesus. Então o Espiritismo também se classifica dentro do cristianismo, que obviamente se ramifica em diversos segmentos. Jesus, ele não fundou nenhuma religião, ele veio trazer a sua mensagem de amor e de paz, e as religiões, após a morte de Jesus, elas foram sendo construídas através de nós, homens. Assim como outras religiões surgiram também em torno de personalidades marcantes, né, como Maomé, como Buda, e entre tantos outros. Então, o Espiritismo também se vincula, dentro da questão moral, ao cristianismo, e segue a vida de Jesus e os seus ensinamentos. Mas, além disso, também tem o cunho filosófico e científico. E dentro dessa questão moral, percebemos que a mensagem de Jesus, ela é sintetizada por ele próprio no maior mandamento: o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume tudo e também nos direciona a buscar esse caminho do amor. E esse caminho do amor é um ponto em comum que todos nós temos aqui, cristãos ou não, porque lembremos, 2/3 da humanidade não é cristã, mas temos que também respeitar as suas ideologias, as suas formas de pensar. Então, esse ponto em comum, que é o amor, a busca do amor, é a proposta de todas as religiões. Percebemos inúmeras distorções na história da humanidade, no passado e até hoje, no presente, que é fruto ainda da imperfeição humana, não da religião em si, que as propostas religiosas todas são boas, todas são válidas, e como o Vitor falou no início, se existem diversas religiões no mundo atual, é porque existem diversos níveis de consciência, que são formas de aprendizado. Aquela determinada pessoa vai entender a mensagem religiosa dentro daquele formato, o outro já vai entender dentro de um outro formato, mas todas têm um princípio de fazer com que o indivíduo se melhore, que ele faça a sua renovação interior, que ele busque as virtudes, que ele vá deixando os erros para trás, para que nós possamos ter uma sociedade e um mundo cada vez melhor, de paz e de tolerância e de amor. Então, essas distorções que originam, inclusive, muita intolerância religiosa, e não só isso, né, mas também os problemas com relação à orientação sexual, com relação ao racial também, que o próprio Esporte Clube Bahia também vem lançando campanhas para o combate, para a conscientização de que todos nós somos irmãos. E o Espiritismo também traz a ideia de Deus como um Deus de todos, não um Deus de uma religião específica, mas um Deus que nos criou, e todos nós, habitantes do planeta Terra, somos irmãos, porque somos filhos de Deus. E temos então o compromisso de buscar o ensinamento de Jesus e de tantos outros pensadores e tantos outros missionários que passaram pelo planeta para tentar a conquista do amor. E quem ama o próximo vai respeitar, porque não existe amor sem respeito. O respeito é uma consequência natural do amor. E o Espiritismo vem trazer, tanto no seu campo científico, como filosófico e como religioso, um conjunto de informações para somar a humanidade, sem a pretensão de trazer a verdade absoluta ou de ser a única verdade. Pelo contrário,
respeitando todas as religiões, abraçando todas elas e sabendo que cada uma tem a sua finalidade, tem o seu propósito. Portanto, nessa caminhada evolutiva que todos nós estamos inseridos para a busca da perfeição, que é um princípio que o Espiritismo nos coloca com muita clareza, acreditamos na reencarnação como a forma de chegarmos à perfeição, porque uma existência só seria um período muito curto para atingirmos a totalidade das virtudes e eliminarmos os nossos defeitos. Portanto, agradeço o convite e se nós todos focarmos na mensagem do amor, da tolerância, do perdão, da fraternidade, com certeza as religiões vão se entender cada vez mais, vão se respeitar e isso será naturalmente repassado aos seus membros, aos seus fiéis, que também, cumprindo essa lei de amor, estarão vivendo todos em perfeita harmonia para finalmente estabelecermos a paz no nosso mundo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Na minha língua, na minha religião, eu falo Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, a paz do Senhor, a paz de Allah, a paz de Allah, a paz de Deus esteja convosco. Essa palavra que está na Bíblia ou não? A paz do Senhor esteja convosco. Mas o muçulmano fala Assalamu alaikum. Meus irmãos, no primeiro lugar, eu agradeço muito pela direção para as pessoas que convidou a gente, principalmente meus amigos, meus irmãos das religiões. Hoje a gente está percebendo a importância das religiões. Porque disse que eu acredito que a religião pode mudar o mundo. Não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque a gente está falando em nome de mesmo Deus. Não importa o nome desse Deus. Eu sou da Nigéria. O nome de Deus na minha terra, o nome que um grupo de candomblé usa aqui, eu sou muçulmano, Allah, Jeová. Não importa, em inglês fala God, não importa o nome, mas Ele é dono, Pai de todos nós. O que Ele quer da gente? Respeitar, amor, a paz. Por isso, eu sou muçulmano. Meus irmãos, quando nosso amigo disse Sheikh, eu não sou igual o Sheikh daquele de Dubai, que compra o mundo. Eu não sou, não. Porque tem Sheikh de dinheiro. Eu não sou Sheikh das mulheres. A minha religião permite verdade 2 mulheres, 3 mulheres, até 4. Não tem nada para esconder no islamismo. Mas, por amor que a gente está falando, o Islã disse que a primeira mulher tem que assinar para ter a segunda. Não é como a mídia fala. Até hoje minha mulher disse que não. Que é não mais. Eu estou falando isso para nós porque muita gente não sabe, não conhece. Eu agradeço meus irmãos, o padre falou alguma coisa sobre a origem de toda essa religião monoteísta. Abraham. Nosso amigo também falou sobre as religiões. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, eu sou da Nigéria, mas eu sou também da Bahia. Bahia mesmo, mas eu não sou doentes. Porque eu não sou doente, como chama? Doentes. Porque eu tenho outro clube na minha terra. O problema que a gente tem hoje, o Brasil está fazendo dia 21 de janeiro, o dia das religiões. Eu falo, meus irmãos, todos os dias tem que ser dia das religiões, todos os dias. Porque a religião tem um papel muito importante, respeitar a paz,
amor. Não importa a sua religião. A palavra Islã, paz. A saudação que eu comecei agora, assalamu alaikum. A paz do Senhor convosco. De manhã cedo, meus filhos, antes de ir para a escola, colégio, pai, assalamu alaikum. Retornar da escola, o pai, mãe, assalamu alaikum, para falar isso e tentar preservar isso. O que a gente está percebendo hoje, no campo de futebol, dá medo. Eu não sou daqui, eu cheguei aqui, ano 1992. Não era assim. Hoje eu tenho medo para ir para campo de futebol. Porque dá medo, meus irmãos. Para que isso? A minha religião disse: Deus criou todos vocês, homens, mulheres, jovens, adultos, brancos, negros, nações, tribos, para que uns conheçam os outros e amar e respeitar. Não é para brigar. Para que brigar por causa de futebol? Se é objetivo nisso, quando construíram, quando começaram o jogo entre o mundo, hein? Que objetivo é isso? Para conhecer, para amar, para respeitar. Mas hoje dá medo, meus irmãos. Hoje eu não vou mentir para você. Eu falei recentemente, quando teve jogo, gente, eu estou querendo ir para jogo. Cuidado, viu? Cuidado. Não precisa isso. Então, eu estou querendo para deixar a mensagem dessa minha reunião para vocês, como nossos irmãos deixam para nós, que vamos fazer nossa parte. É possível, meus irmãos. É possível a mudança do mundo. É possível a convivência pela paz. Deixa cada um da gente, na família da gente, na escola da gente, no lugar de trabalho, na rua, na comunidade, para plantar a respeito, amor. Demonstramos isso em qualquer lugar. Não precisa a discriminação, não precisa isso. Você é muçulmano, você é cristão, você é judeu, você é ateu, você é candomblé, você é nada, não tem religião, mas todo mundo sabe que a gente tem um Deus Criador. Não existe ninguém que nasce sem Deus. Não existe. Até se você não acredita, mas a gente precisa saber que todos nós somos ser humano através de um homem que chama Adão, Eva, que Deus criou todos nós para ser o descendente deles. Assim que todos livros, religião monoteísta fala que todos nós somos através de um pai, uma mãe. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos nós. Vamos começar já. Não é só de futebol. Vamos levar para nossa casa, nosso trabalho, nossa comunidade, que é possível a convivência. Isso aqui hoje, que não estava no meu plano para viver no Brasil. Mas eu estou aqui mais do que 20 anos, claro, eu retorno, eu viajo, retorno. Estou aqui aprendendo com vocês. Eu aprendendo com um brasileiro que nem sabe ainda, seus filhos vão para onde amanhã. Então, o que mais importante plantamos dentro da nossa família que é possível. Ensinamos nossos filhos, nossas famílias, porque na escola os filhos vivem com colegas deles. Tem crianças que é cristão, tem crianças que são candomblés, tem crianças que são muçulmanos, tem crianças que é judeu. É preciso ensiná-los que é possível a convivência pela paz, porque o objetivo principal de toda a religião é isso. Para que, então, vamos ensinar, vamos começar dentro da gente e levar isso para a nossa família, para nosso trabalho, para a nossa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado para todos
e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom dia a todos. Paz e bem, bom dia, Vitor. Em seu nome, agradeço a diretoria do Bahia. E para mim vai ser uma experiência única e do sagrado e humano, porque mistura tudo isso, e o Bahia para mim é isso, é sagrado, é algo muito sagrado na minha vida, é algo muito sagrado na minha vida vocacional de padre, sacerdote franciscano, filho de São Francisco de Assis, e que veio para a Bahia em 2007 para fazer seu curso de teologia, e morava ali, e trago isso, e venho isso aqui. No início se falava a emoção em ver Vitor, um amigo, mas é muito mais, claro, também somos quase 9 anos que a gente não se vê, mas porque quando eu vejo Vitor, eu lembro de toda uma história e que passa por sonhos, passa por acreditar, e não sei ele, mas eu nunca imaginaria que nós estaríamos aqui hoje nesse novo CT e essa nova história. Mas para mim, como eu falei, o sagrado e o humano, e eu sou mais humano e mais sagrado também graças ao Bahia, porque eu cheguei aqui, não tinha 30 anos ainda, fui morar na Igreja da Piedade, na Avenida 7, e na capela, isso, mês de abril, maio, na capela do Santíssimo, quando eu ia rezar, ela tremia. E eu não sabia o que era aquilo, porque tremia, e aquele barulho, entre aspas, que depois que eu descobri, eu vi, não é barulho, é música. Era que a cada gol do Bahia na Fonte Nova, a Capela da Piedade tremia. E aquilo já me deixava meio que coisa engraçada. Quem conhece a Avenida 7 sabe que jogo do Bahia, graças a Deus, até as nossas portas virou uma festa. Porque futebol para mim é festa, futebol para mim, eu nem sei quem que fala isso, mas futebol une, Copa do Mundo une todo um mundo em vista da paz, em vista da alegria e das coisas menos importantes ou alguma coisa assim, mas futebol para mim é uma coisa muito importante e sagrada. E sagrada porque em 2007, em uma reunião de domingo, o seminarista sempre tem reunião de domingo na UXAL, voltando alguém em um ônibus lotado, eu nunca imaginava naquele domingo seria tão sagrado para mim, dia do Senhor. Alguém olhou para mim, eu sei quem olhou para mim e disse: Frei, para aí na Piedade não, vamos para o jogo. Eu, como um bom franciscano, eu não tenho dinheiro para o ingresso, fique tranquilo que a gente faz uma cotinha. Eu sou sergipano, na minha cidade chamada Telha, tenho o maior orgulho, e querem até acabar com a ideia de cidade, porque minha cidade não tem 4 mil habitantes. Imagine. Em 2007 nós estávamos na Série C, né? Isso, o inferno da Série C. Eu cheguei e foi um ano em que nós mais lotávamos estádio na antiga Fonte. Imagine para um menino que vem de Telha, com uma cidade de 4 mil habitantes, chegar no domingo na Fonte Nova com 50 mil pessoas, torcedores. Eu parei, olhei e disse: o que é isso, meu Deus? O que é isso? E nada ou melhor, sem comentários, eu assisto futebol, eu assisto o Bahia em pé. Eu sou daquele grupo que não gosta de assistir jogo sentado. Porque o primeiro jogo do Bahia que eu vi na minha vida e estava na minha vida, eu fui para o meio da torcida organizada, a maior torcida organizada do Bahia. E ali se tornou um lugar sagrado para mim, território sagrado para mim. Porque naquele domingo, naquele ano, nunca mais perdi jogo do Bahia. Nunca mais. Nunca mais, é tanto que tem no sagrado na minha cabeça o 7 de outubro de 2007. Bahia faz, e entrei, né, no mesmo dia cheguei, já entrei na comunidade do Orkut, a famosa comunidade do Orkut, que mais do que amigos, nós somos irmãos. Até hoje eu tenho grandes irmãos, porque naquele 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, eu me ajoelhei na Fonte Nova e disse: olha,
é meu. O Bahia é meu. É nosso. É meu, é nosso, e a gente vai sair disso aqui. E a gente vai sair disso aqui. E vai. E foi interessante que eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou 880. E eu não me acostumava apenas a ficar na Fonte Nova torcendo. Eu comecei a acompanhar a vida, como acompanho até hoje, a vida do Bahia, fora campo, dentro de campo. E dentro daquela famosa comunidade do Orkut foi se transformando sonhos. Eu fui daqueles que fugia do convento da Piedade. As pessoas fogem para a festa, fogem para isso, para aquilo. Eu fugia para brigar pelo Bahia, na antiga sede de praia, com o dinheiro apenas para voltar. E não sei se devia falar isso, mas posso falar, né? Quem fala sou eu. Apanhar de capanga na porta da sede de praia do Bahia. E dali saíram os sonhos. Dali nós sonhávamos, daí saímos grupos, dali fomos. E no mesmo caminho a gente vai andando. E me ordeno padre em 2011. Bahia vai melhorando, claro, é óbvio, teve suas melhores, suas quedas, e continuei, me tornei sócio naquele período, tudo. Então estava muito no meu rosto, já era alguém muito próximo. Mas a vocação chama, né? E fui mandado, eu busquei, eu pedi para ir para a Amazônia. E duas coisas, e uma coisa que me dolou, domingo de tarde, no meio da Amazônia, em Roraima, em 2011, vocês não sabem o que é, sem ter televisão, sem ter rádio, tentar rezar para não chover, para lá na casinha paroquial, no meio da Amazônia, a gente acompanhar o jogo do Bahia, porque era a coisa que me fazia mais santo, mais apaixonado pela vida, e brilhava meus olhos e chorava e dizia: mas um dia a gente volta, um dia a gente vai voltar. Voltei de férias, estava em Aracaju e vi um monte de gente que está aqui, está por aí, nos belos plantões da noite pela democracia no Bahia, e a gente se ajoelhava e rezava. E a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir. E conseguimos. Eu estava de férias, lembro como hoje, na casa de férias dos frates, lá em Aracaju, quando eu fiquei sabendo do que estava acontecendo, e lembrei de meu irmão, meu pai. Eu era junto com daqueles cabras que as pessoas hoje iam dizer, e diziam, nós éramos malucos, porque nós saíamos no 2 de julho, no sol quente, encontrávamos o caboclo e a cabocla, mas porque aqueles malucos queriam o Bahia para o povo, e nós gritávamos que com tiranos a Bahia e o Bahia não ia mais se misturar. Você entendeu? Porque aqui a emoção é grande. Fui transferido para cá. Hoje eu estou no Santuário e Hospital da Irmã Dulce, outro símbolo. Vim no ano da canonização da Santa Dulce dos Pobres, tão próximo ao Bahia, ao futebol baiano, e o Bahia próximo às obras. A gente acompanha algumas situações, algumas mesmo, não vi, porque cheguei por tempo, mas eu sei da proximidade do Bahia e da Oside. E você imagina para um menino que viveu tudo isso, volta como sacerdote, como padre, vê e vontade, digo que aquele sábado da inauguração do CT, caramba, não tive tempo porque a vida vai, eu não sou sócio ainda,
não vou estar vendo com os meus olhos o que nós plantamos. E quando eu vi a foto daquela árvore plantada, replantada, e a placa em agradecimento a quem democratizou esse time, a nossa vida, valeu muito a pena. Porque eu volto a dizer, isso aqui é minha religião, junto com o catolicismo. Eu sou Frei João Paulo porque eu sou Bahia, porque... Amém. Porque no meio daquele povo, um povo mais simples, um povo mais sofredor, a gente sente na pele, e a democratização e trazer como o torcedor se torna sócio, e as diversas formas de ser sócio da Bahia lembra das nossas raízes, e isso eu agradeço imensamente a vocês, porque lembra de quem está lá contando moeda, mas é sócio, porque isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Tem gente vendendo latinha de cerveja para pagar não, para cuidar do patrimônio que é nosso. Então, é dizer que vale a pena. Sonho, como dizia Dom Helder, quando se sonha só, se passa. Sonho que se sonha junto, olha o que dá. Por isso que nós estamos aqui, pela paz com vós, pela democracia e por algo que não é um time, é um espírito que paira lá do Bonfim e vai por toda essa cidade, por todo esse estado, e hoje o Brasil olha para a Bahia e nos tornamos exemplo de respeito, de cuidado, de zelo, de amor, das diferenças que se unem e se tornam a concretização de tantas e tantas ideias. E lhe digo, se preparem que é apenas só o começo. O Mojubá, eu saúdo. E a mim, Babamim, são os meus ancestrais. Eu estendo um bom dia a todos aqui presentes e uma gratidão à participação desse culto através dos dirigentes dessa agremiação futebolística. Bom, nós estamos falando sobre intolerância religiosa. A intolerância é a incapacidade em aceitar o que é diferente e não tolerar opiniões ou práticas que se diferenciem das suas, que por sua vez são seguidas de atitudes que essas são violências. Na intolerância provém o preconceito junto com a discriminação. O artigo 5 da nossa Constituição, que é a atual, prevê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Mas nem sempre isso foi assim. A Constituição de 1891 houve a separação oficial dos assuntos religiosos do Estado, ou seja, o país passou a ser laico, não sendo permitido a interferência de assuntos religiosos na atuação do Estado. A Constituição atual, além de determinação de que o Estado é laico, garante a liberdade religiosa. Apesar de nossas leis determinarem a liberdade religiosa, exercer uma fé pode não ser tão livre assim. No Brasil, é considerado crime de ódio manifestação de intolerância religiosa, pois fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gostaria de lembrar pouquíssimas frases para poder encurtar, não ficar tão monótono, que vem da Cartilha da Diversidade Religiosa dos Direitos Humanos. Em cada indivíduo, em cada povo,
Em cada cultura, em cada credo, existe algo que é relevante para os demais. Por mais diferentes que sejamos entre si, enquanto cada um pretender ser dono da verdade, o ideal da fraternidade universal permanecerá inatingível. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Prevenir a intolerância é assumir que nenhuma verdade é única, é reconhecer que o outro tem livre-arbítrio, e esse reconhecimento pressupõe garantir-lhe o direito de pensar, de crer, de amar, de doar, de rezar, de ser gente religiosa, gente que exercita a missão sagrada de reconhecer no outro a imagem e semelhança de Deus. Vivemos em um mundo plural, formado por pessoas diferentes, com posicionamentos diferentes, com crenças e interesses diferentes. Só mesmo o respeito mútuo garantirá uma convivência saudável dentro da nossa sociedade. Eu sou Babalorixá Ivo de Bessem, eu sou titular do terreiro Ilha Sheidan, sou de origem Jeijinagô, tenho 48 anos de iniciado. Agradeço porque há 3 anos eu passei a amar essa instituição, essa gremiação futebolística chamada de Esporte Clube Bahia. Eu não tinha nenhum sentimento por nada que relacionasse a esporte, a cultura desse parte. Então agradeço a todos vocês, gostaria de deixar o meu mojubá, minha saudação a todos vocês, o meu abraço que se estenda de paz, não só a família tricolor, não só a Bahia, não só o Brasil, mas estendido a todo o mundo, e meus respeitos a todos os líderes religiosos aqui presentes. Que Deus possa, onipotente e onipresente, nos abençoar sempre com uma única consciência. Só o amor trará a paz e estaremos livres desta palavra chamada intolerância religiosa. Muito obrigado. Permissão para ficar de pé. O Frei falou que ele gosta de torcer pelo Bahia de pé. Eu gosto de falar de Jesus de pé. A Bíblia diz no Salmo 33, 12: Asherei, Raama, She, Jeová, Emorraze. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nessa manhã, querido líder Ivo de Bessem, eu estava em minha casa orando de joelhos antes de vir para cá, pedindo a Deus uma palavra. Eu não o conhecia, o Nelson, com muita competência, agradeço também ao Vitor, que me deu a lista das pessoas que estariam falando aqui. E eu, naquele joelho, ouvindo um louvor que disse que eu não sou mais escravo do medo, mas agora eu sou filho de Deus, eu me vi abraçando, que eu ia abraçar o Senhor aqui, não sem conhecê-lo. Então eu queria lhe abraçar, porque acho que é isso que Jesus faria. Perfeitamente. Seja bem-vindo, seu abraço, irmão. Amém. A nós todos. God bless you. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29, o seguinte texto: E recolherás todos os dízimos da sua colheita dos 3 anos, no último ano. Porque antigamente dízimo era comida, era alimento. 28 e 29 diz assim: Então virá o levita, que não tem parte, nem herança contigo tem, e o órfão, e a viúva, e o estrangeiro que estiverem dentro da sua cidade, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus abençoe toda a obra de suas mãos que fizeres. Em outras palavras, esse texto está dizendo aqui, que quando eu cuido do órfão e da viúva, tudo que eu coloco na minha mão, Deus abençoa. Aí eu fui para Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 17 ao 19, que está escrito assim: Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Vós também devieis amar o estrangeiro,
lembrai-vos que fostes estrangeiro na terra do Egito. Jó 29, versículo 12 e versículo 13. Pois eu, disse Jó, livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Jeremias 49, 11, diz Deus: deixai os vossos órfãos, que eu os guardarei em vida, e as vossas viúvas confiem em mim. Nós estamos no 9º lugar no ranking mundial de órfãos no mundo. Nós temos no Brasil 3.600.000 órfãos, precisando de um pão, precisando de um abraço, precisando de uma vestimenta, precisando até de uma medicação, como é o caso de um que eu abracei, Orfanato Lar Vida, que tem 108 crianças autistas, síndrome de Down, um que não tem uma perna com problema de locomoção, outro que tem um olho no meio da cabeça, uma coisa que se você for, você fica 3 dias sem dormir. Lar Vida, lembre disso. Como estamos falando aqui de religião, eu sou contra a religião, no bom sentido da palavra, porque através de religião tem homens bombas, através de religião tem carros bombas. Eu estou aqui nessa manhã, na verdade, para falar de Yeshua, Hamashia, Menat Zarete, que é o nome dele em hebraico, Iesu, que é o nome dele em árabe, Yeshua, que é o nome dele em persa. Esse nome, que em português você sabe muito bem qual é, em inglês é Jesus, em espanhol é Jesus, e em grego é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, a esperança viva do amor que foi pregado aqui. E a religião única, e olha que eu era da religião batista e sou ainda, sou coordenador nacional da Convenção Batista Aliança. Observe bem, que Tiago capítulo 1, 27, e depois que eu li esse texto, meu querido reverendo luterano, eu vi que eu estava na religião errada, porque a única religião dos 1387 capítulos da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, a única religião que agrada a Deus o Pai é esta. Tiago 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura, imaculada e que agrada a Deus o Pai é esta, não é batista, é esta, não é a Assembleia de Deus, é esta, não é o candomblessista, é esta, não é o luterano, não é o anglicano, não é Deus é amor, não é universal, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Deus ama o órfão, Deus se preocupa com a viúva. E se eu, Charleston Soares, se você, se nós quisermos criar um problema com Deus, é só ferirmos, tocarmos, humilharmos ou desprezarmos um órfão e uma viúva. Se você abraçar essa religião, o mundo será muito melhor, com certeza absoluta. Se Martin Luther King estivesse aqui hoje, ele diria: I have dreams, nós temos um sonho. Ou se o Barack Obama estivesse aqui, ele diria: yes, we can, sim, nós podemos. Então, a religião que eu prego hoje para todos nós, e eu me submeto a isso, é que nós olhemos. Se você já olha, amém por isso. Eu não olhava até o dia 14 de junho, quando estava em casa orando, e o Espírito Santo me deu a direção para ir no orfanato, e depois que eu saí daí, dia 14 de junho, minha vida nunca mais foi a mesma, e meu foco ministerial, a minha tônica ministerial é cuidar do órfão, da viúva, e ser uma voz desse povo tão desprezado na nossa nação. Deus abençoe, Deus bendiga, God bless you. Bem, eu sei que todo mundo já deve estar mais ou menos cansado, né? Eu queria pedir para a gente ficar de pé. Há um corinho que acho que cabe em qualquer profissão de fé, que eu gostaria muito de cantar, mas eu canto tão mal, que se eu cantar, ninguém vai me ouvir. Então, é melhor não cantar. Mas o coro diz assim:
onde houver amor, fraterno amor, onde houver amor, Deus aí está. Será que a gente cantaria? Quem é? Onde houver amor, fraterno amor, onde houver amor, Deus aí está. Tá fraco, bora mais forte agora, uma vez. Pastor, onde houver amor, fraterno amor, onde houver amor, Deus aqui está. muito obrigado. Podem sentar. Bem, eu quero trazer aqui a minha saudação ao Bahia por esse ato ecumênico que nunca imaginei que pudesse acontecer. Era estranho que um estado como o nosso, com tradição tão grande, não só histórica, mas cultural também, religiosa, não tivesse uma ascensão esportiva que o Bahia agora nos presenteia e nos oferece. Então eu queria, Vitor, transmitir ao Bahia essa congratulação em nome de parcela do protestantismo, né, baiano e brasileiro. Em segundo lugar, quero me congratular com essa mesa tão seleta e tão bonita e tão culta e tão expressiva em termos de espiritualidade e de manifestação, né, religiosa. Em terceiro lugar, queria me congratular com todos os que estão aqui. Eu sei que alguns são religiosos, outros são religiosos esportivos, né? E o Frei Paulo III quase que se confessa mais Bahia do que sacerdote, né? Já me falaram. Impressionante isso, né? Mas queria então comentar algumas coisas, dizendo que eu tenho quase meio século de sacerdócio. Toda a minha tradição de formação teológica foi batista, mas há cerca de 4 décadas eu comecei a romper as fronteiras do mundo batista, cuja origem na tradição, né, histórica dos batistas brasileiros é de uma matriz muito conservadora e fundamentalista do sul dos Estados Unidos, escravocrata e muito conservadora e fundamentalista, né? E então enveredei por esse mundo do ecumenismo, do diálogo interreligioso, da luta contra a intolerância religiosa, e me tornei uma referência, não porque eu seja importante, mas porque existe muito pouca gente realmente comprometida com essas questões no mundo do protestantismo brasileiro, né? Queria então fazer alguns comentários, né, que eu julgo relevante, né? Nós vivemos num planeta, ou vivemos num universo que é até agora conhecido, que existe há cerca de 16 bilhões de anos. Esse universo conhecido tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que nós chamamos de Via Láctea. A Via Láctea, ou a nossa galáxia, possui cerca de 200 bilhões de estrelas. Entre esses 200 bilhões de estrelas, há uma que é o Sol, que é o nosso Sol. Em torno do nosso Sol giram 9 planetas. Entre esses 9 planetas, há um planetinha quase insignificante, que é o nosso planeta, a Terra. A Terra existe há 4 bilhões
e 600 milhões de anos. Há mais de 3 bilhões existe vida na Terra. E o homem sapiens, o homem consciente, como nós somos e conhecemos historicamente, existe entre 160 a 200 mil homens. E desse crescimento e dessa expansão, hoje o nosso planetinha possui cerca de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. E o que é mais surpreendente e vale para esta celebração é que desses 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, mais de 80% dessa população é constituída de pessoas com alguma filiação religiosa entre as mais de 1000 religiões que existem no mundo. Então, a religião não é alguma coisa qualquer. A religião não é algo de velhos, nem de ignorantes, nem de analfabetos, mas é uma realidade na vida do ser humano. O ser humano não é só um ser biológico, nem sociológico, nem filosófico, nem antropológico, mas é sobretudo e essencialmente um ser religioso, um ser teológico. Essa é a grande verdade, né, que nós temos que conservar, que cultivar, que divulgar. Não existe em toda a história da humanidade nenhuma civilização que não tenha uma identidade religiosa. Os 3 ou 4 exemplos que a gente ainda consegue pesquisar no mundo são mais exceções do que regras. Então, nós somos um ser religioso em essência. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus é maior do que as nossas idiosincrasias religiosas confessionais, né? E vale dizer, e isso é importante na minha maneira de entender, né, a minha relação com Deus e com o mundo, que a Bíblia, e eu fico feliz que o pastor Charles tenha falado muito, né, porque eu já virei um protestante herético, né, ele foi bastante batista, né, a Bíblia é um livro sagrado para as religiões monoteístas, como é sagrado, né, o Alcorão para o islamismo, como é sagrada a tradição oral para as religiões de matriz africana. E nenhum cristão pode se alvorecer a declarar que nós não temos tradição oral, nós temos um livro sagrado. Nós temos tradição oral. Quando os textos do Antigo Testamento começam a ser escritos, nós já temos aí dezenas, centenas, não é isso, pastor Daniel? Milhares de anos de tradição oral. Quando o Novo Testamento é escrito, e o primeiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Marcos, é escrito, e é escrito em grego no ano 70, mais ou menos, na década de 70, nós já temos uma tradição de mais de 3 décadas, de tradição oral. Então a tradição oral faz parte também da nossa história, da nossa caminhada de fé. O que nós temos que fazer hoje, né, e essa é a minha conversa com o pessoal de Candomblé especificamente, não basta pedirmos respeito, nós temos que conviver com as diferenças. A diferença, a diversidade, a pluralidade, seja no mundo cultural, seja no mundo religioso, é um patrimônio e uma riqueza de toda a humanidade, né? Eu acho que o diferente me enriquece.
E deixe-me fazer uma confissão muito pessoal que me é muitíssimo cara. Eu fui amigo, muito amigo de Mãe Estela de Oxóssi, e frequentei muitas vezes o terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá. Muitas vezes eu saía com uma cesta de frutas e verduras e ficava uma tarde conversando com Mãe Estela. E ela insistiu muito para jogar os búzios para mim. E eu disse, não, eu sou protestante, eu sou pastor batista, não quero. Mas um dia eu joguei os búzios. A Mãe Estela jogou os búzios. E cumpri todo aquele ritual, que é sua praia, né, seu mundo. E ela me disse, você é de Ogum, seu orixá é de Ogum. E há muita gente sua que desejaria ver o seu fim, mas não se preocupe, porque Ogum é um orixá forte. Ogum, ninguém consegue derrubar Ogum, só Deus pode com Ogum. E aconteceu um fato interessante. Quando o prefeito João Henrique destruiu um terreiro de candomblé ali na Jorge Amado, eu me solidarizei com o grupo. E a gente fez uma caminhada do Campo Grande até o gabinete de João Henrique. E no fim ele prometeu reconstruir o terreiro. E a música que o pessoal saiu cantando foi de Ogum. Ogum é um orixá forte, com Ogum ninguém pode. Ogum é um orixá forte, com Ogum só Deus pode. Diga, então aí, o meu orixá está aí no meio da confusão, né? Mas eu também tenho uma amizade muito grande com o pessoal de Umbanda. E sou amigo pessoal do babalorixá Raimundo Trócoli, do terreiro do Centro de Umbanda Paz e Justiça, que hoje está comemorando 25 anos. E um dia eu estava na solenidade de Umbanda, e o pai Raimundo, não sei quem o conhece, tem quase 2 metros de comprimento e uns 200 quilos de peso. E ele, possuído pelo orixá, lá vem ele em minha direção, e eu tive vontade de correr, né? Mas aí esperei, ele tirou o colar, quase 1 quilo de peso, e botou no meu pescoço, né? E aí se afastou. E depois me pediu para falar. No candomblé não fala, né? Eu acho que até era bom um pastor protestante falar lá no seu terreiro, viu? E aí eu disse, olha, eu não sei o que é que significa esse colar, mas eu prometo honrá-lo. E a mãe Jaciara, cuja história a gente veio contando no carro, né? Que é a sucessora da mãe Gilda, que dá origem ao 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Ela me disse, pastor, essa é a melhor oferenda, né, a melhor honra que uma casa de matriz africana ou de descendência africana pode oferecer a uma pessoa. Eu fiquei feliz da vida. Mas esqueci de dizer que na minha relação com a Mãe Estela, quando jogou os búzios, ela me deu também o colar de Ogum, né? E perguntou se eu queria continuar. Eu digo, não, é melhor eu ficar como pastor protestante, né? Porque se eu me iniciar num terreiro de candomblé, eu sei o que é que os batistas vão dizer. Vão dizer, ó, quem se mistura com porco, farelo come. E esse é um adágio que a gente usa no mundo protestante. Então, deixa eu ficar como pastor protestante mesmo nessa luta. E um outro episódio muito interessante, que vale a pena relatar aqui, porque alguns sabem, é com esse navio que chegou recentemente aqui, Logos Hope. Esse navio veio com a indicação de uma instituição, que deve ser protestante, né, lá da Europa, mandando ter cuidado aqui em Salvador, porque essa é uma cidade onde os demônios dominavam. O pessoal de candomblé fez um ato, né, de desagravo lá nas docas, em frente ao navio, e me convidou para ir, e eu fui. Antes choveu bastante, não sei se quem esteve lá se sabe disso, mas depois a gente realizou o ato. Aí eu chamei o pessoal do candomblé, disse o seguinte, olha, vocês se preparem,
porque vai sair na mídia, nas redes sociais, um comentário de que Deus, como castigo para não haver o ato, mandou uma chuva muito forte. Então vocês se preparem e digam o seguinte, que foi pelo contrário, que foi Exu que mandou a chuva para limpar os caminhos para poder ser realizado o ato. Sabe, não demorou, 2 ou 3 dias depois começaram a rodar os áudios dizendo exatamente o que eu profetizei, que como castigo Deus mandou a chuva para não haver o ato. E aí eu respondi, não é verdade, né? Houve a chuva e a gente realizou o ato, e eu falei, não como gente, como alguém do candomblé, mas como um pastor protestante, que não admitia que uma instituição estrangeira da Europa demonizasse a terra onde eu exerço há mais de 40 anos o pastorado, onde eu me casei, onde eu criei meus filhos, onde eu tenho 7 netos, onde ainda eu exerço o meu pastorado, o meu sacerdócio. Então, essa para mim não é uma cidade onde habitam os demônios, mas é uma cidade sagrada, onde a diversidade cultural, a pluralidade religiosa prevalecem, e nós estamos em luta para que isso realmente prevaleça de fato e de direito na vida do nosso povo. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte, como parte dessa caminhada, eu dirijo uma instituição chamada CEPESC, Centro de Pesquisa, Estudo, Serviço e Cultura. E há 6 anos nós organizamos um coral, chamado Coral Ecumênico da Bahia. Hoje é um dos melhores corais que a gente tem aqui na Bahia. Bahia, Bahia!